muita clareza e com muito conhecimento. Perfeitamente, Batista. Mais uma vez agradeço aqui pela oportunidade, né, da gente estar falando aqui sobre saúde na Rádio Santana. E, Batista, esse tema sono é um tema que, muito embora eu não tenha especialidade, né, como médico do sono, existe uma área da medicina cujo profissional ele fez uma especialização em neurologia, em otorrinolaringologia ou em clínica médica, e aí ele faz uma outra especialização em medicina do sono. Mas nós, enquanto médicos, nós que somos graduados, né, temos o diploma de médico, nós temos uma formação mínima em medicina do sono. Na minha universidade eu tive essa oportunidade. E o sono é um assunto muito importante enquanto pessoa, né, para o nosso organismo. Contudo, não vemos essa preocupação da mesma forma como nós vemos a preocupação com outros problemas de saúde. Vou dar um exemplo. Pressão arterial, né? Nós temos programas voltados para controle de pressão arterial. Excelente. Isso é um marco histórico no cuidado com a saúde das pessoas. Diabetes, da mesma forma. Mas o sono hoje é um assunto que fica um pouco ali de lado. As pessoas não levam tão a sério a saúde do sono, de uma forma geral, e eu digo de que forma? As pessoas têm reduzido o tempo para dormir. Eu vejo isso no consultório, especialmente entre os jovens, né? Devido a uma carga horária de trabalho alta, estudo, mas a gente vê isso nos papéis também, nos estudos, nas revistas científicas. Teve um grande estudo agora publicado pelo JAMA, que é uma grande revista, um grande jornal de medicina, que foi pesquisado ali com jovens estadunidenses, né, dos Estados Unidos. Esse estudo foi de 2007 a 2023 e mostrou um percentual de redução de tempo de sono enorme entre os jovens estadunidenses, né? Essas pessoas estão dormindo menos, especialmente graças ao convívio com telas, né? Qual o tempo que a gente deve dormir? 8 horas, 7 horas, 6 horas, 4 horas? Ou será que nós estamos dormindo esse tempo de 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas com maior tranquilidade, acordar cedo, dormir cedo, questão da alimentação? E o ideal, doutor, quantas horas mesmo a gente tem que dormir durante a noite, doutor? Ou durante o dia? Fale pra gente. Pronto, Batista. Isso é um ponto muito importante no qual você tocou. De início eu quero deixar claro que não existe uma prescrição exata de tempo de sono para cada pessoa. O tempo de sono é individualizado. Existe uma recomendação de tempo de sono. Um adulto, né, ele varia aí entre 7 e 9 horas de sono, a depender da literatura consultada. Mas na criança, no adolescente, esse tempo é bem maior. A gente que convive com bebês, né, que faz consulta de criança, a gente sempre pergunta para a mãe, né, quantas horas o seu filho está dormindo. E pergunta dos cochilos, porque a criança pequena, o bebê, ele dorme bem mais. E no extremo da idade, no outro extremo, nós temos o idoso, que dorme bem menos. Com relação ao tipo de sono, existem pessoas que têm uma tendência a dormir mais tarde, a acordar mais tarde, e algumas pessoas que tendem a dormir mais cedo e a acordar mais cedo. Nos dias de hoje fica complicado porque o trabalho geralmente é horário comercial, né? Essas pessoas que dormem mais tarde e acordam mais tarde ficam mais prejudicadas, né? Mas doutor, porque falar em sono é muito bom. Dormir bem é bom demais. Acordar bem é uma maravilha. Agora tem pessoas que dizem, eu não consigo dormir, eu não estou dormindo. Tem pessoas que não têm aquele sono como gostaria de ter um sono mais assim prolongado, né? Um sono bom mesmo, que você dorme e depois acorda de bem com a vida, né? Isso também tem algumas consequências, né? Por que as pessoas não dormem bem, doutor, né? Eu acho que o senhor também pode deixar um esclarecimento dessa questão de não dormir bem. Batista, com relação à qualidade do sono, isso é uma percepção que a gente chama de subjetiva. A pessoa dorme, por exemplo, 8 horas de sono diariamente e ela diz, eu acordo cansado, doutor. Eu acordo, parece que eu não dormi. Acordo com o olho duro, já escutei bastante isso. E isso pode estar relacionado à qualidade do sono. De que forma? Essa pessoa pode ter comportamentos, né, próximos da hora de dormir que não permitem um relaxamento completo e altera o tipo de sono que ela tem. O sono ele não é igual a noite toda. Isso acontece por uso de álcool, de cafeína, altera o tipo de sono. E pode acontecer também por uma condição que, apesar de muito comum na população, em torno de 30% da população brasileira tem,
é a apneia do sono, que é a apneia do sono, que são pausas respiratórias durante o sono e provocam micro despertares. O que seria isso? Um despertar muito rápido que a pessoa não nota, mas interfere na qualidade do sono dela no final da noite. O senhor tem também com a comunicação, de poder também compartilhar, né? O senhor aprendeu, tem essa formação e quer compartilhar também com a sociedade tianguaense aqui da Serra da Ibiapaba, para que a gente possa ter uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida alegre e uma vida cheia de saúde. Então, continuamos com esse assunto tão grandioso do sono, sobre o sono, né? E também sobre a questão da pressão e do esquecimento, né? E uma coisa com a outra a gente vai saber se a obesidade, a questão da pressão alta tem a ver também com a questão do sono. Então. Perfeitamente, Batista. Perfeitamente, Batista. Com relação à pressão alta, a pressão alta, né, a gente tem hoje, as diretrizes já falam em acima de 12/8, para a gente já ficar observando se essa pessoa tem pressão alta, né? Que é hipertensão arterial, o nome que a gente dá isso. Ela se relaciona com o sono em parte, certo? A pressão alta é uma alteração da pressão arterial que vai acontecer na maioria das pessoas ao longo da vida, seja por comportamento, seja por genética, mas o sono, ele se relaciona com um tipo de hipertensão por conta de um tipo de problema no sono, que é a apneia do sono. Acabei de citar, né, anteriormente. Antes de falar um pouco sobre a apneia, gostaria de explicar ao ouvinte sobre como a gente dorme, né? O que acontece para a gente dormir. Durante o dia, a gente acorda pela manhã, a gente começa a acumular uma substância no cérebro. Essa substância leva o nome de adenosina. A substância vai acumulando, acumulando, acumulando. No final do dia, ela faz o que a gente chama de pressão de sono, a vontade de dormir. Junto com isso, né, quando as luzes se apagam, e aí eu trago essa reflexão para o ouvinte aqui para a gente, quando não temos mais luz, especialmente no espectro azul, o sono começa a ser produzido por outra via, que é da melatonina, que é produzida também no cérebro. E aí, hoje, nos dias que a gente vive, telas, né, especialmente as telas, mas as lâmpadas também, as fluorescentes, as lâmpadas em LED, que tem essa coloração branca, elas interferem na formação da melatonina. O que acontece? Essa sensação de sono, ela é empurrada para mais tarde. Por isso que é importante hoje, a gente tem que debater isso, as pessoas usarem nos seus celulares filtros que deixam a tela um pouco mais amarela, reduzir o brilho à noite, ter um horário para deixar o celular, né, ali guardadinho, para poder o sono começar a chegar. E também com relação às luzes, né? Hoje eu vejo, pelo menos, se multiplicar um pouco mais essa questão do uso de luzes mais com coloração mais amarela, que a gente chama de coloração quente, né? Essa que a gente usa, essa branca, a gente chama de fria, que também ajudam a trazer o sono. Quando nós eliminamos essa questão das luzes, especialmente, o sono ocorre naturalmente. Aí nós vamos ter, né, coisas que podem interferir, comportamentos que podem interferir na chegada do sono. Vou dar um exemplo: o uso de café próximo à hora de dormir. Eu recomendo, né, o uso do café até meio-dia no máximo. O café, ele vai para o sangue, a cafeína, né, a substância, e vai ficar ali por volta de 7 horas. Ela vai sendo eliminada aos poucos. Na hora de dormir, essa quantidade de cafeína vai estar bem baixa e não vai afetar o desejo, a pressão de sono, a vontade de dormir. Doutor, e como você estava falando do sono, né, continuando aqui com a pressão alta, né, também, ela tem a ver com o sono, né, doutor? Pronto, é onde eu ia chegar. Batista, a pessoa dormiu, certo? Continuando assim no raciocínio. Ela dorme e ela relaxa. Ela relaxa completamente. E a musculatura, inclusive a musculatura da parte respiratória, musculatura da garganta. Algumas pessoas, hoje a estatística nos diz que 30% da população brasileira relaxam essa musculatura e fecha a via aérea, que é onde passa o ar, onde a gente respira. E essa pessoa deixa de respirar por alguns segundos durante o sono. A isso nós damos o nome de apneia. Isso acontece normalmente até 5 vezes. Até 5 vezes é normal por hora. Acontece com qualquer pessoa.
Acima disso, a gente já não considera normal. E aí já requer um cuidado, um tratamento. Ela se relaciona hoje, especialmente com uma condição também muito comum na população brasileira, que é a obesidade. Por quê? O acúmulo de gordura, especialmente na região do pescoço, região cervical, ele também dificulta a passagem do ar. Ou seja, a pessoa com obesidade, especialmente aquela obesidade mais avançada, ela tem uma tendência maior a fazer apneia. Existe a apneia em pessoas que não são obesas. Existe por outros fatores, especialmente genética da pessoa, herdada. Mas a obesidade hoje é um fator que a gente sabe que está ligado diretamente à apneia. E aí eu tenho uma coisa alimentando a outra. De que forma? A pessoa que tem obesidade dorme mal, descansa pouco, os hormônios que regulam a fome, eles são afetados. A gente tem dois hormônios que afetam a fome, a leptina e a grelina. Eles são afetados pela falta de sono reparador. Isso gera mais comportamento de fome, de se alimentar, e acaba piorando esse quadro de obesidade. Muito bem, doutor. Já vamos aqui para nós intervalo comercial, a gente volta já dentro do horário das 9 horas também, já daqui a pouco o doutor vai também fazer as suas considerações, que você, o João Forçoso, também falou que está dentro da normalidade, né? Mas se passar mais do que esse tempo, já fica com aquela preocupação, com aquela atenção maior, não é isso, doutor? Isso, são cinco eventos por hora, né? Pode acontecer 5 vezes por hora. A partir disso a gente tem que ficar de olho, né? Existe um exame que a gente pede para quantificar as vezes que essa pessoa fica sem respirar durante o sono. E aí, eu ligo aqui com relação à pressão aumentada, né? A pressão arterial, a hipertensão arterial, perdão. O que acontece? Essa pessoa que desperta várias vezes durante a noite, especialmente no jovem, nos chama a atenção o jovem, que chega no consultório com uma pressão alta, vou dar um exemplo aqui, 15/10, num paciente jovem a gente estranha. É uma das coisas que a gente investiga, é a apneia do sono, porque toda vez que essa pessoa acorda durante o sono de forma repetida, quando preenche os critérios para a apneia do sono, o que acontece? Ela libera hormônios que aumentam a pressão arterial, por exemplo, a adrenalina. A pessoa para de respirar e o organismo entende que ela está ficando sem ar, ele libera um pouco de adrenalina para acordar. E ela tem o que a gente chama de microdespertar. Isso, no médio e longo prazo, acaba aumentando a pressão arterial. É aí onde a gente tem essa primeira interseção da apneia do sono com a pressão alta. E além disso, o que a gente já tinha falado, como ela também afeta a obesidade, e hoje a gente sabe que andam de mãos dadas, né? Pressão alta, obesidade e diabetes. Muito bem, vamos aqui para a nossa semana comercial. Saúde, né? As coisas da saúde. Saúde é um bem maior na nossa vida, doutor. Perfeitamente, Batista, perfeitamente. É assim a base, né, sobre a qual a gente constrói a nossa vida. Sem saúde a gente não consegue fazer absolutamente quase nada, né? Aí, quando se trata de sintomas, né, de reação do organismo em alguns membros do corpo, né, a gente sabe que nós temos vários membros, né, o organismo funciona, os órgãos também diferentes, né, para o corpo funcionar direitinho e ter toda essa condição de vida que nós temos que viver. Doutor, o assunto tá bom. E o que nós devemos fazer para dormir melhor? O que a humanidade, o que o ouvinte, o que nós devemos fazer para a gente dormir melhor, doutor? Pronto, Batista, um ponto muito importante. Com relação a dormir melhor, existe um conjunto de atitudes que a gente pode tomar próximo da hora de dormir, ou mesmo durante o nosso dia, que a gente nomeia em medicina de higiene do sono. O que seria a higiene do sono? Tirar tudo aquilo que prejudica o meu sono. Um exemplo eu já citei, alterar a questão das luzes em determinado momento da noite. Como eu disse, nosso organismo ele foi treinado, né, ao longo da desenvolvimento humano, né, para dormir quando a luz fica pouca, né, e acumular ao longo do dia essa substância que eu também citei, que faz a gente sentir o sono, que a gente chama de pressão de sono. Há comportamentos que prejudicam o sono chegar e causam o que a gente chama de insônia de início, né? Evita que a gente consiga dormir com pouco tempo ali deitado, que a pessoa acaba tendo que ficar horas, às vezes até vendo a noite passar. O que a gente pode fazer além das luzes? Evitar o consumo de café, pelo menos aí depois do meio-dia, consumir café até meio-dia, em pequenas quantidades, evitar aquele consumo exagerado de café durante o dia, e outras bebidas
que contenham cafeína, que o problema em si não é o café, é a cafeína que tem no café, substância que tira o sono, como também tem presente uma substância parecida no chocolate. E com relação ao álcool também, o álcool à noite, ele pode, né, causar a sensação de que ele relaxa, de que facilita dormir. O álcool, ele altera o que a gente chama de arquitetura do sono. A gente não dorme igual a noite toda. A gente tem um sono mais superficial, um sono mais profundo, um sono no qual a gente sonha. E a gente faz ciclos em torno de 90 a 120 minutos, várias vezes na noite, 4, 5 ciclos por noite. E esses ciclos é que ajudam a relaxar o corpo, que seria o sono, essa primeira parte do sono, que seria o sono não REM, e para consolidar a memória, para evitar essa questão do esquecimento, que é o sono REM, envolvido na parte de consolidação da memória. O sonho, existem indícios hoje científicos de que ele realiza aí uma parte da limpeza, do treinamento cognitivo do cérebro. Então, assim, se a gente tirar substâncias que prejudiquem o sono, tirar luz em excesso, próximo da hora de dormir, ter um comportamento que ajude a relaxar o corpo para dormir. O corpo, ele precisa de um preparo para dormir. Não é deitou, dormiu. Quando a pessoa deita e dorme, ela tem um período de latência para o sono diminuído, ela está muito cansada. Significa que o cansaço dela está bem forte, bem alto. A fadiga física, né? E aí o que ela tem que fazer? Chegou do trabalho, diminuir luzes, até o limite do possível. A gente sabe que a rotina às vezes engole as pessoas. Evitar o consumo de café, de refrigerantes que contenham cafeína. Tomar um banho, preferencialmente um banho quente. Um banho quente ajuda a dar uma baixadinha na pressão, próximo da hora de dormir. E um ambiente frio. Aqui na Serra a gente tem um clima que já favorece essa parte do ambiente frio, né? Então são comportamentos, uma parte dos comportamentos que podem ajudar a ter um sono melhor. Também há um tratamento, doutor. Pessoas que estão passando por essa realidade na vida, né? Nesse momento agora, há muitas pessoas que passam, né? Já é uma realidade, né? Vamos dizer assim, no Brasil, essa questão também do sono, né? Nós sabemos que, com relação ao tratamento, o que o senhor tem a nos esclarecer sobre essa realidade? O tratamento, Batista, ele é individualizado, né? Dependendo da condição. Na apneia do sono, vou dar um exemplo, existem tratamentos que são usados para facilitar a respiração durante o sono. Existem placas que são confeccionadas por dentistas que ajudam a puxar a língua um pouco mais para frente e evitar que essa pessoa pare de respirar durante o sono. E existe também um aparelho, que o nome dele é CPAP. Esse aparelho ajuda a injetar ar no nariz, na boca, dependendo da máscara que a pessoa vai usar, para ela conseguir respirar a noite toda com o mínimo de eventos possíveis. E isso aí no futuro vai prevenir doenças como pressão arterial, doenças cardíacas mesmo, por conta da pressão arterial elevada, doenças como diabetes, que a gente sabe que está relacionada à desregulação hormonal na diabetes, à falta de sono, e também a questão das demências. Hoje a gente tem um vínculo muito grande das demências aí nos idosos com a questão do sono. Além disso, não menos importante, né, as insônias. As insônias elas devem ser sempre avaliadas por um médico, porque existem diferentes tipos de insônia. Existem insônias que são causadas por um transtorno psicológico. Vou dar um exemplo, uma doença psiquiátrica, uma depressão, ela pode causar uma insônia. Então tem que ser avaliado se há um quadro depressivo, se há outra condição de base. Outro exemplo, um hipertireoidismo, doença da tireoide, que é sistema endócrino, outra coisa que pode provocar perda do sono. São doenças diferentes que podem causar insônia. Então, cada um tem um tratamento. Eu recomendo ao ouvinte que ele não faça tratamento por conta própria para insônia. Por exemplo, com pílulas para dormir. As pílulas para dormir, na apneia, por exemplo, pioram a apneia do sono. E eu espero que mais vezes, em outra oportunidade, a gente possa se encontrar mais vezes aqui na emissora para a gente aprender mais e também lhe agradecer também pela sua presença aqui conosco, nos tirando as dúvidas, né, tanto da minha pessoa também como dos ouvintes. A gente quer esse porta-voz aqui da comunicação de todos os dias aqui na emissora dos ouvintes. Perfeitamente, Batista. Agradeço aqui a recepção e já fico à disposição da Rádio Santana, dos ouvintes, para em outras oportunidades estar aqui. Com relação às dúvidas dos dois ouvintes,
Primeiro, com relação ao sono excessivo durante o dia. O sono excessivo durante o dia, que a gente chama de sonolência excessiva diurna, ou seja, durante o período que ela está acordado, sempre está cansado, bocejando, dorme sentado vendo uma TV, dorme sentado às vezes até conversando, já ouvi relato assim. Isso é um sintoma de sono não reparador. Pode ser uma apneia, e a gente tem que ver também se a quantidade de horas dormidas está suficiente. Eu atendo algumas pessoas com essa queixa de estou cansado, minha memória está ruim. O sono ele é muito importante na consolidação da memória, como eu já citei. Então, primeiro, com relação ao tempo de sono, se está adequado, se estiver dormindo o suficiente, teria que ser feita uma investigação adicional para ver se essa pessoa não tem nenhum distúrbio do sono, como, por exemplo, a apneia. Com relação à segunda pergunta, da noite mal dormida, faz uso de um medicamento para dormir, faz uso de medicamento para pressão e a pressão não está controlada. Com relação aos medicamentos para dormir, são medicamentos que devem ser absolutamente bem prescritos. Ou seja, não é para quem está com dificuldade para dormir sair prescrevendo sedativo para todo mundo. Esses medicamentos, eles têm efeitos colaterais importantes, inclusive sobre a própria memória. Aí eu recomendo a essa senhora, né, a Raimunda, que falou com a gente, a procurar um médico do posto de saúde dela, um médico de confiança dela, para fazer uma reavaliação da medicação, dos medicamentos que ela está fazendo uso para dormir e dos medicamentos para pressão. Muitas vezes os medicamentos para pressão, eles têm que ser, digamos, testados. Se faz uma prescrição, o paciente retorna, faz uma medição em casa dessa pressão dele e leva para o médico ver e vai sendo feito o acréscimo de alguns medicamentos. É assim que a gente vai fazendo o controle da pressão, que hoje, na minha prática, é uma das coisas que é mais comum, né? A população brasileira hoje tem um alto índice de pressão aumentada, né? Hipertensão arterial. Tivemos conversando aqui em off também, e outra oportunidade também o senhor possa vir à emissora, bater esse papo legal, essa comunicação saudável, né, com os ouvintes, né? E foi um prazer também da nossa parte lhe conhecer, e estamos aqui sempre de portas abertas para lhe atender em qualquer momento também que for possível. E espero também que em alguma ocasião também a gente seja bem atendido se a gente precisar, né, doutor? Com certeza essa amizade ela vai crescendo, vai se fortalecendo mais ainda. E estamos aqui também para agradecer a sua presença em nome de todos os ouvintes, também em nome da direção da Rádio Santana, do Padre Osmar, a parte administrativa também da Karine e toda essa equipe maravilhosa que tem esse cuidado, esse carinho também com os parceiros, né, daqui da nossa cidade de Tianguá, os empresários que tem as empresas que acredita na seriedade também da comunicação da emissora da Rádio Santana, que nos leva também essa comunicação boa para todos os ouvintes da Santana FM. Doutor, muito obrigado pela presença. Perfeitamente. Batista, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço aos ouvintes pelo tempo dedicado aqui, nesse momento de nos aprofundarmos em um assunto da saúde. E já aproveito aqui oportunamente e desejo um feliz Dia das Mães para as mamães, no próximo domingo, né? E um bom dia aí para os ouvintes da Rádio Santana FM.